chega mais, porque começa agora o seu programa. O Código Aberto está no ar, aqui na tela da TV Novo Tempo. Eu quero dizer para você que estamos aqui nos nossos estudos dos livros de Tessalonicenses. Já terminamos a primeira carta e desde o programa anterior nós começamos a segunda carta aos Tessalonicenses. Já estamos no nosso penúltimo programa, mas tem muita coisa boa para a gente aprender desse livro. Nós vamos falar aqui, Paulo aqui está alertando as pessoas sobre um tal de anticristo. Quem que é esse anticristo? Quem é essa figura que vai se levantar para perseguir o povo de Deus, para falar heresias, para fazer coisas muito ruins contra os santos? No programa de hoje você vai conhecer quem é o anticristo, na verdade, quem são os anticristos, porque talvez tenha mais de um. A gente vai descobrir aqui no nosso programa de hoje com os meus convidados ilustres, sapientes e comunicadores. Gente, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Fala de novo o nome de vocês. O seu eu não esqueci, porque você é Daniel. O meu é mais bonito, o nome mais bonito de todos. O nome mais bonito. Será por O Abinal. Essa é a parte. O Abinal, meu eu é nunca mais único. esqueci seu nome. É único. A gente fez o clube da música uma vez, né? Foi. E eu lembro que eu peguei o seu crachá e deixava pendurado assim. Verdade. Pra assim falar assim, então, Abinal. Mas decorei o seu nome. E aproveitando para dizer, é Abinal, né? Com B mudo, A-B-N-A-L. Porque o pessoal sempre fala Aguinaldo, Aguinal e por aí vai, né? Abinaldo. Só para relembrar, viu? É Até- Abinal Júnior. Então, o Daniel, o Abinal Júnior e a Rose. a grande Rose, jornalista. é. Se você que assistiu com a gente aqui nos programas anteriores, viu que eu os coloquei aqui numa fogueira para fazer então leituras aqui radialistas aqui. Foi bem legal o programa, né? Foi bom. Muito bom ter vocês aqui Foi de um volta. desafio ler, né? Foi um desafio, Foi um né? desafio. Um texto que não era específico para aquilo. Mas fala uma coisa pra vocês. Você vai voltar à Rádio Novo Tempo. Se você vingar, né? Olha que Vai ter beleza. volta, não tem problema. volta. Então vocês são todos radialistas, né? Locutores. Qual que é a diferença de radialista e locutor? Tem diferença? Feliz é quem trabalha em rádio, né, em meio de comunicação, radiofone, locutor, em diversos setores relacionados à locução, pode ser em TV, enfim, por aí vai. Ok, muito boa a explicação. E aí você também é professora, certo? Também sou Professora de professora. português, olha só, hein? Professora de português. Muito bom ter vocês com a gente aqui. Gente, e o nosso código aí, no último, vocês acertaram todos aí, né? Foi rápido. Foi bem rapidinho. Eu quero ver agora. Eu tô pensando se eu vou dar dica logo no começo ou depois, pra deixar vocês assim, com a cuca quebrando aí, quente aí. Então, atenção você de casa, chegou aquela hora tão esperada, a hora que você vai ter a oportunidade de abrir o nosso código. Atenção, prepare-se, está agora na sua tela. Se liga, olha aí. O que é isso aí? Tem uns números aí. Rapaz, o que é isso? Já apareceu a dica já aí, mas olha só para os números por enquanto, tá bom? Uma das armas contra o poder do anticristo é a 292291. Gente, tá fácil, hein? Já descobri. Olha. Já Olha, descobri. já O prêmio, descobriu já? o prêmio deve ser bom hoje, viu? É porque Abinal, você aí, já né? olhou pra dica já, porque a dica mas tá pequenininha, espero que você não tenha visto logo pra você quebrar a cabeça um pouquinho. Não, tô brincando. Eu quero que você acerte logo pra você ganhar os nossos presentes de hoje. Já a gente comenta sobre essa dica aí. Você Já matei de primeira. já matou de Eu primeira já? ainda não, tô aqui Eu já. quebrando a cuca ainda. É, espero Tá que... fácil, hein? Tá fácil. Tá muito boa. Não tá tá fácil? muito boa. Parece difícil, mas Parece tá difícil, fácil. mas não é. Tá fácil. Então, olha só. Uma das armas contra o poder do anticristo é a... Deixa eu falar sobre esse anticristo, sobre esse poder aí. Então, tem uns números aí, mas tem uma dica. Aí depois a gente... Essa dica é muito boa. É boa, né? Então, Daniel, nada aí? Tá difícil, viu? Olha aí, ó. Abinal, parabéns. chego lá. Você é Eu tô um cara quebrando a boca inteligente. aqui, Você é um ó. cara... É que colocou números na jogada, infelizmente eu estou fora. Então, daqui a pouquinho a gente dá mais uma dica pra você, tá bom? Você ficar ligado no programa, tá bom? E twittar para o @código aberto NT. E os presentes de hoje, Opa. Tem onde é que presente, vocês tem estão? presente. Tem Nós temos camiseta aqui da Novo maravilhosa. Tempo, hein? Tem a camiseta da Novo Tempo, que tem que ter esse presente aí, porque né, vocês aí estão oferecendo aí. É o único programa com vocês aqui, então é a última chance que você de casa tem de ganhar essa camiseta bordada a ouro. Primeiro que nem bordada nem a ouro, mas beleza, né? Essa camiseta tão bonita. Mas Daniel, vale ouro. Valeu a sua intenção. Abre aqui pra mim, aqui, por Valeu a favor. sua intenção. A Valeu. camiseta comemorativa dos 7 anos do Código Aberto. Gente, esse programa é um sucesso, 7 anos, perfeição aí, né? 7 anos no ar. E nós temos também aqui o DVD Filhos de Israel, que a gente já tem dado em muitos programas, para você cantar na sua casa e botar o volume bem alto e cantar as músicas da Bíblia, porque as músicas também são baseadas nos trechos, nos textos da Bíblia, assim como o Projeto Salmos. Então, vai lá de Gênesis capítulo 13, começa ali a primeira música, até a última, que é Josué 1. Você vai gostar desse DVD, viu? Muito bom aqui, ó, participações especiais aqui, ó, olha só. A gente tem o pastor Neomel Estina, a gente tem o Jefferson Pilar e a
Rafaela Pinho, que também estão participando desse DVD. Então, tem coisa boa por aí, hein? O pessoal da Rádio Novo Tempo tem que tocar aí, hein? Tá tocando e muito. Quero ver, viu? Dá Assim, pra pedir rapaz. pelo Twitter e tudo mais. Já estão pedindo e Qual muito. que é o Twitter né? da rádio aí, pro pessoal se ligar aí? Rádio NT. O quê? Você não segue ainda? Rádio NT. Siga, Segue conecte, lá, fique hein? bem informado. Você já tem muitos seguidores, né? Você tem quantos seguidores? Você tem ideia? Olha, Vocês têm... tá passando mais. de 25 mil. Sim, por aí. 25 mil. Mas 25 mil, mas ainda falta você, né? Com certeza. Como diz a bela música do pastor Fernando Iglesias. Falta aí, você seguir. Falta você seguir. Então, quem que não fez oração ainda pra gente começar o programa? Todos já fizemos. Não, foram 2 programas. Falta alguém. O Daniel. Alguém não está lembrado. Você não fez Eu oração. acho que isso. Ora pra gente, então? Ora sim. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra para conhecer um pouquinho mais sobre a Tua vontade. Te pedimos agora que nos ilumine para que possamos entender as verdades que o Senhor quer nos revelar. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, a gente tem então naquele famoso vídeo de um pastor, que hoje é o pastor Oliveiro Júnior, para introduzir o assunto de hoje. Vamos assistir com atenção. E aí, beleza? Eu sou o pastor Oliveiro Júnior, de São José dos Campos. Queria falar com você sobre o anticristo. Quem é o anticristo? O que é o anticristo? Eu tenho que saber quem é para eu poder, né, para eu não me misturar com o anticristo. Quem que é isso daí? Uma das coisas que eu tenho que saber sobre o anticristo é que ele se disfarça. Então, nunca por aí falando assim, oi, tudo bem, eu sou o anticristo e tal. Quem quer vir comigo? Ninguém vai falar que é o anticristo, né? Por exemplo, se eu sair por aí e perguntar para as pessoas, você é o anticristo? Ninguém vai assumir que é. E mesmo que a pessoa seja, ela não vai falar. Tipo assim, eu estou com o pastor Vinícius aqui agora, grande brother meu. E aí, pastor? E aí, Vinícius? brother, beleza? Como é que tá? Beleza? Joia. Ele é de São José dos Campos também. Uma pergunta, pastor. Você é o anticristo? Lógico que não, imagina. Ok? Obrigado. Valeu. Valeu. Viu? E ninguém que é o anticristo fala. E mesmo que ele fosse, ele não ia falar. A gente sabe que ele não é, conhece ele há muito tempo. Mas eu tenho que me lembrar que o anticristo é aquilo que se coloca no lugar de Cristo. Cristo não é aquilo que fala que é Jesus. Não é a pessoa que diz que é Jesus. Tem muita gente aí que se chama de Jesus. Cristo é diferente. Jesus era o nome de Jesus. Cristo era a função. Era o Salvador, era o enviado, era a pessoa que era Deus. Então o anticristo é aquela pessoa que se coloca no lugar de Deus. É aquela... Tudo bom? É aquela ideia que ela entra no lugar da palavra de Deus. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, não, eu creio em Deus, eu sigo Deus, só que é do meu jeito. Eu não vou em religião, a Bíblia para mim é relativa, é o que eu sinto, é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu vivo, eu vou experienciar Deus. E o pós-modernismo, que é a nossa filosofia atual, ela diz que você pode fazer isso, que você pode criar sua religião, do seu jeito, do seu Deus. E a gente está criando aí um Deus à nossa própria imagem e semelhança, né? E a gente ainda se gaba disso daí, valoriza a nossa filosofia. Isso tudo pode ser um anticristo. Muito legal. Esse é o vídeo do pastor Oliveiro Júnior. Pastor, muito obrigado. Pastor, andando aí, caminhando e falando sobre o anticristo. Quer terminar de assistir a esse vídeo? Entra aqui no nosso blog, acesse o vídeo na íntegra. Veja também nossas participações musicais. Esteja ligado com a gente aí na internet. Gente, ele falou uma coisa realmente interessante sobre o anticristo. E como nós temos uma professora de português entre nós aqui, né? Tão inteligente, você pode falar pra gente... quando a gente estava na escola, a gente estuda prefixos e sufixos. Verdade. Gregos, Romanos. tem arábicos não, né? Eu achei que eu tinha alguma coisa... Árabes. Tem os números, né? Que são, Não sei se tem. ok. Mas então, esse prefixo aí, o que ele indica? É interessante, né? Anticristo. É interessante a gente descobrir o significado, a origem de algumas palavras. Por exemplo, anti significa contra ou no lugar de. Pode ser as né? duas coisas, né? Pode ser as duas coisas. E quando a gente se detém nessa segunda definição, no lugar de, parece que o significado amplia, porque até então parece que é cultural a gente imaginar o anticristo somente como uma pessoa ou um poder, quando na verdade quando a gente percebe que pode significar no lugar de, quanta coisa pode estar no lugar de Jesus na nossa vida, né? Coisas simples até, né, do nosso cotidiano, que pode estar ocupando o primeiro lugar na nossa vida.
Então, a gente já vai voltar nesse assunto do anticristo, mas antes tem que entender o contexto aqui. Então, a gente está na segunda carta aos Tessalonicenses, né? Paulo está escrevendo essa nova carta e ele viu um probleminha. Entre a primeira carta, né? A primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda, aconteceu alguma coisa aí estranha no meio do povo ali dos recém-conversos cristãos. O povo já estava imaginando que a volta do Senhor Jesus seria quase que instantânea. Seria para aquele momento, para aquela década, para Ou aquele até ano. já tinha corrido, talvez, ou quem sabe, de maneira secretamente, secreta. o não é? povo já pudesse ter sido arrebatado, e agora? Né? Aí Paulo escreve essa carta exatamente para tranquilizar esses irmãos, para dizer, não, gente, vamos calmar um pouquinho aí, Jesus não voltou ainda tem um tempinho aí, algumas coisas vão acontecer, tem um passo a passo, e listou uma série de coisas que aconteceriam até a volta de Jesus. Tem um texto, Rose, você já pode continuar falando o que você ia falar, mas procura para mim, enquanto isso, segundo Tessalonicenses 2:2, vai falar um pouquinho disso? Você pode fazer esse comentário que você ia fazer agora? É interessante como que eles aguardavam a volta de Jesus, né? E eles se atrapalharam com uma informação equivocada. Não se sabe se foi uma leitura, uma interpretação errada de alguma carta de Paulo, ou uma carta que chegou sendo supostamente de Paulo, ele dá a entender. Não é? Isso nesse E eu texto acho interessante que Paulo agiu, ele não se deteve nessa questão. Quem foi que disse? Quem foi que escreveu? Me mostra essa carta. Ele resolveu o problema, não é? Ele amava tanto aquela igreja a ponto de dar a vida por ela, que ele sentou e escreveu a carta explicando que até a volta de Jesus ainda seria necessário uma sucessão de fatos acontecerem, não é? Uhum. Eu achei muito interessante essa postura de Paulo. A leitura que você pediu, Aí só confirma isso que você falou agora no texto aqui. segundo Tessalonicenses 2, quais são os versos? 2:2. 2:2. Aham. Que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, e ele já diz, né? Não fiquem alarmados, calma, não é momento de ficar nessa preocupação, nessa angústia, né? Quanto à volta de Jesus, porque algumas coisas ainda terão que acontecer. E uma dessas coisas, um desses sinais, é justamente o anticristo, que ele começa já mencionando. Então vamos lá aqui então. No nosso kit de estudos aqui, na terça-feira, vamos para lá um pouquinho? Enquanto isso eu vou ler aqui, então, esses sinais aí antes da volta de Jesus, né? A gente sabe de vários, mas aqui Paulo ele vai se atentar à questão do anticristo. Então, em 2 Tessalonicenses, no 2:3, um à frente do que você leu, diz assim, antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, calma, Jesus não voltou, porque antes de Jesus voltar, antes de chegar esse dia, vai ter que aparecer esse tal de anticristo aí, tá bom? Então, o nosso guia de estudos aqui vai falar um pouquinho pra gente como isso vai acontecer. Quem que pode comentar um pouquinho pra gente isso aí que tá aí? Bom, este homem, né, este homem da perdição, esse filho da perdição, ele vai produzir sinais, milagres, que, se possível, enganariam os escolhidos. Isso traz para a gente uma preocupação e uma responsabilidade diante da palavra de Deus. Só não será enganado quem de fato amar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e conhecer aquilo que é verdadeiro. A gente só consegue, na verdade, identificar o que é falso quando a gente conhece o verdadeiro. Exatamente. Não é o inverso, não é? Tem até algumas experiências assim na escola, quando a gente vai estudar para concurso, para vestibular, o professor, a primeira coisa que ele mostra para a gente é a regra, o que diz a regra, o que diz aquela matéria, aquele conteúdo, e aí a partir do aprendizado, do certo, a gente vai analisar aquelas questões capciosas, né? Nas pegadinhas, né? Dos vestibulares. Olha, lembra? Olha, esse pronome não pode entrar aqui, porque a regra diz assim. Então, quando a gente está familiarizado com aquilo que é correto, quando chega algo que é falso, fica mais fácil você perceber. E é preocupante porque aqui diz, a palavra de Deus diz que, se possível, enganaria os escolhidos. Isso é muito sério. E por que, né, disso acontecer? Justamente pela falta de buscar a palavra de Deus, do conhecimento da verdade, né, de se firmar mesmo nessa verdade que é da própria Bíblia, verdade que a Bíblia nos deixa, que se não se firmar nela, com certeza a gente vai acabar caindo. Somos escolhidos de Deus para o reino dos céus e podemos sim ser enganados através disso, né?
Mas uma pergunta para vocês. Existe um anticristo ou vários anticristos? Antes de vocês responderem, e você de casa, tem um anticristo ou são vários? A gente vai responder então no próximo bloco. Eu espero você, mas antes tem o nosso código de hoje e eu vou dar uma forcinha, tá bom? Para você ficar um pouquinho mais fácil. O Abinal, na verdade, vai dar porque ele já tá sabendo do código aqui, tá bom? Então, na sua tela, mais uma vez, olha aí, tá aparecendo na sua tela o nosso código de hoje. Então, 2921291. A dica, Abinal, era que B é igual a 2. Igual a 2. O que B tem a ver com 2? Fala pra mim. Alfabeto. Opa, peraí, alfabeto. Então, o que tem além do alfabeto? Fala mais alguma coisa. Tá, a segunda letra do alfabeto. É a segunda. Segunda. Então, B. Opa, rapaz, você já deu muita Deu dica. a resposta agora. Já deu a resposta. Você de casa, então, você twitta pra gente, @código aberto NT. Eu te espero depois do intervalo. Não sai daí, são só 3 minutos. E está de volta o seu, o meu, o nosso código aberto, a Bíblia sem segredos. E eu quero saber se o segredo de hoje, enigma, o código, você já sabe, já está aí na ponta da língua. O nosso amigo Abinal já sabe. E Abinal, Muito fácil, hein? tudo certo? Então Tudo B é igual a certo. 2. Oi? B é igual a 2. B é igual a 2. B é igual a 2. E vocês aí, já? Esse negócio do alfabeto, a dica que o Abinal deu antes, assim, foi como uma luz. Assim, Foi com a luz, agora você para o sentiu. código. Você descobriu Abriu. a resposta? Não, ainda não, porque A eu Rose não vi ainda o não restante Eu do ainda código. não. Mas Então vai dar pra vamos descobrir. ver o código mais uma vez, vamos colocar na tela aqui para vocês visualizarem e ficar um pouco mais fácil. Então, para você que está em casa e para você que está aqui no estúdio, mais uma vez o código aí. Se liga, olha só, olha lá. Dá uma olhada o que são esses números aí. Se B é igual a 2, a primeira letra dessa palavra é B, certo? 9. Qual que é a letra do alfabeto que está na 9ª posição? Coitada, né? Está lá entre os perdedores. A, B, Agora C, você- D. Professor de Agora eu português. entendi. Não, agora eu entendi a dinâmica. Não, professor de português, qual que é a nona aí? sim, A, eu B, tava- C, D, E, F, G, H, I. Opa, é um I. B, I. B, I. Tem uma musiquinha, Tem uma né? musiquinha. Então, chega de musiquinha, chega de dica. Twitter pra gente, @código aberto NT. E você sabe que os presentes de hoje estão, assim, estão muito bons. Tem uma palavra Bom que define demais. isso. Mara. Tá muito bom. Filha. Cadê? Mostra aí, ó. Tá aqui Tá o muito legal. A presente. camiseta dos 7 anos, se botar do cabeça... É, fica mal, né? Tá aí, ó. DVD A Filho de camiseta Israel. do Código Aberto dos 7 Tem mais. anos, o DVD Filho de Israel e então a nossa camiseta pintada com ouro lá de Serra Pelada, minha melhor companhia, Rádio Novo Tempo. Gente, a Rádio Novo Tempo é uma benção, viu? Benção Deus pura, sem abençoe mistura, o como diz ministério Jefferson de Pilar. vocês. Vocês têm histórias assim, de milagres na vida das pessoas através da rádio? Vocês têm? Tem. Tem, Alguma que dá pra certamente contar rapidinho aí? de famílias que foram salvas, né, e tudo mais. Olha, tem pouquinho tempo eu estava na rádio, acho que era um sábado à noite, e aí ligou uma senhora do Rio de Janeiro, ela estava ouvindo pela internet, contando a história que ela já ouvia a Rádio Novo Tempo algum tempo, alguns meses e tudo mais, contou que ela sofria por longos anos de depressão e tudo mais, não encontrava paz, tinha muitas brigas com seu esposo e tudo mais. E a partir da Rádio Novo Tempo, ela foi seguindo conselhos e tudo mais, buscou orientação profissional, e isso abriu a mente dela, favoreceu muito para que ela conseguisse resolver os problemas dela no casamento. Né? Ela não era cristã, a partir daí começou a seguir, né, uma religião cristã, buscou a conhecer um legal. pouquinho mais da Bíblia. Então, assim, em pouquinho tempo ela conseguiu resolver a questão de depressão e tudo mais. Não que a Rádio Novo Tempo seja milagrosa, de forma alguma. Pelo contrário, mas nós pregamos um evangelho que é forte, Mas que é nós somos poderoso, instrumentos, um Deus né, na que mão de preenche Deus. corações. Amém. Parabéns, gente. Que ministério bonito vocês têm, né? Então não é só apresentando ali notícias, programas, mas realmente levando salvação, Jesus para a vida das pessoas, né? Verdade. E falando em Jesus aqui, gente, tem um camarada aí que quer ficar no lugar de Jesus, né? Tal de anticristo. O prefixo aí, anti, que é um prefixo grego, né? Certo? Tá certo mesmo, professora? Correto. Olha como é bom ter uma professora aqui junto com a gente. Mas eu deixei uma pergunta no ar para vocês aqui, e você de casa. Eu quero saber se é um anticristo ou 2 anticristos valendo. Não vai ter presente não, tá bom? Você vai responder sem ser por presente. Porque às vezes as pessoas só estão motivadas por Vai presente. ser por amor Vai agora, ser por apenas por amor. amor, tá bom? A palavra Então vamos de lá. Deus. Quem que responde pra gente? Tem algum texto da Bíblia que responde isso pra gente? É um anticristo ou são 2? Tem? Vamos conferir na Bíblia?
Vamos lá, está na Bíblia, como Está diz na o Bíblia, Hamilton pastor Menezes. Hamilton Menezes. Nossa. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, professora de português aqui, falou de um anticristo no singular e depois falou que também tem outros no plural. Me anticristos. confundiu agora. É no Pois é. singular? Ou então são os dois, né? Quando a gente começa a pensar anticristo como algo no lugar de, o que é que pode estar no lugar de Cristo e que pode alcançar o meu coração de alguma forma, ou até mesmo não alcançar, mas chegar para a sociedade, para a comunidade? Por exemplo, quando a ciência se levanta Sim. e diz assim, olha, Deus não é o Criador. Isso não é uma forma Posso dar uma de contribuiçãozinha? negar a Deus? E isso é uma coisa histórica, muito antiga. Os filósofos pré-socráticos, aí vai Tales de Mileto e Companhia Limitada, muita gente começavam a questionar lá no comecinho da filosofia a questão da origem da vida, de onde viria a vida. Alguns diziam que a vida viria da água, outros diziam que a vida seria gerada a partir da terra, outros diziam que era uma mistura, e por aí vai. E muitas teorias surgiram a partir da questão da filosofia. E por aí vai, ciência e companhia limitada, né, Rose? É verdade. Então a ciência moderna pode então se tornar um anticristo, certo? Sim. Quando ela se coloca assim como aquela que tem a verdade. E, gente, pelo contrário, a gente sabe que muitos cientistas antigos, eles eram cristãos também. Cristãos. E existe um diálogo. O problema é quando a ciência, ela tenta definir coisas que ela não pode. Não tem como você testar, como você reproduzir em laboratório o início do universo. E eles passam teorias como se fossem leis categóricas. Foi assim. A ciência diz que... 2 pontos, né, professor de português? E aí vem a frase como se tivesse um quartel-general e fosse um pronunciamento oficial. Quantas vezes não? É um grupo de cientistas ou um cientista descobriu uma coisa. Isolado, né? Um cientista isolado, só. Não. A ciência diz que... E a gente vai lá ler na E revista. convence muita gente. Convence. Verdade, infelizmente acontece muito disso. E outra coisa é que a ciência, ela quer, é bem isso, quer mostrar por A mais B, quer mostrar todas as provas ali. É uma coisa que é difícil. Se a gente for pela fé, acreditando que Deus é o criador de todo o universo, é o nosso criador, é bem mais simples também do que tentar colocar em laboratório, tentar recriar uma coisa que não tem condições, gastar milhões de dinheiro para fazer, né, máquinas e coisas ali para tentar fazer novamente surgir a vida do nada, coisa que não existe. Só para lembrar Pois que um princípio básico isso. não é que a ciência seja o anticristo, né? Quando mal utilizada, assim como qualquer outra coisa. Bem colocado aqui. Verdade. Bem colocado. Pelo Então a gente está contrário. falando da ideia de... Então, porque assim, por trás da ciência existe um homem que está analisando fatos a partir dos seus pré-conceitos, das suas pressuposições, e ele disse, não, então foi assim. Então, realmente ela foi mal utilizada, porque a ciência, ela com certeza é uma bênção, Com e certeza. é Deus dom que dá de a Deus. sabedoria, é um dom de Deus, certo? Então a gente falou de filosofia, que pode ser um anticristo, a gente falou de ciência, que pode ser um anticristo, o materialismo, essa coisa da matéria, das posses, dos bens, do ter. Eu preciso ter o último modelo do celular, eu preciso ter o último Tecnologias. modelo do carro. Gente, eu não de sei lá como carro, gasto eu dinheiro com preciso celular, ter viu? a última... Olha, até hoje, eu acho que foi R$50 o máximo que eu gastei com o celular. Porque assim, aí eu comecei a trabalhar, e no trabalho o povo dava o celular e eu me contento com... Não, mas esse celular do trabalho, né, eu quero um outro que faça isso. Meu filho... A função do celular é falar. E o interessante é que, voltado para isso, algumas pessoas deixam até trazer o sustento para dentro de casa para poder estar sempre tendo ali tecnologias. Foi lançada lá uma TV, nem tem condições. A casa, às vezes, está lá precisando fazer várias reformas, reparos, mas não, tem que ter aquela TV de não sei quantas polegadas, 3D e por aí vai, né? Mas tem que ter a tecnologia. Mas é uma questão de valores, né? Você precisa ter, você precisa se autoafirmar. Muito mais até do que, muitas vezes, você ser, o que você é como pessoa, o seu caráter e tudo mais. É uma questão da nossa sociedade. Mas o problema que eu vejo aqui do materialismo como um anticristo, no caso, é quando você troca aquela sensação de bem-estar, de estar com Deus, com Jesus, de felicidade, paz, por ter a paz e a felicidade nas coisas. Verdade. E é uma paz que, na verdade, não dura nada, porque a cada semana novos produtos são lançados e a mídia impõe a você que você precisa daquilo para você
para você ser o legal, o cara, ser aceito, ser respeitado na sociedade, você precisa ter. Isso é algo muito forte na nossa sociedade. Você estava falando aqui, eu estava até tentando procurar na internet quem é o autor dessa frase, mas algum autor aí, muito inteligente por sinal, disse que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Você passa assim a sua vida, eu quero aquele computador. E você vai, luta, junta o dinheiro e vai ter. Quando você tem, você passa uma semana feliz, depois não Você tem nem muito sabe por que significado. quer. E você depois já quer um outro Conscientemente, modelo, então você você nem sempre sabe vai por querendo que mais. quer. E quando você alcança, você diz, não era tão legal assim. Aí é o Então, outro. Então se a gente coloca Deus no lugar, as coisas no lugar de Deus, a gente sempre vai ficar nessa ânsia de querer preencher esse vazio com coisas, mas não vai conseguir. Posso até compartilhar uma experiência própria aqui? Compartilhe. Desde moleque, né? Desde pequeno, sempre sonhei em ter um carrinho de controle remoto. Olha que bonito, hein? Pois é. E aí, há pouco tempo atrás, eu naquela, não, tem que comprar, e consegui comprar o tal do carrinho de controle remoto, né? Pra distrair um pouquinho e tudo mais. E aí, as primeiras semanas ali, foi aquela vibração, né? E brincava com ele na rua do condomínio lá, a molecada vinha junto ali para ficar olhando, e aquele baita homem brincando de carrinho, né? Mas enfim, passou 2, 3 semanas, pronto, perdeu a graça. O carrinho ficou de lado. Ficou de lado. Não é que perdeu a graça. É mais ou menos isso mesmo, perdeu a graça, né? É aquela vontade de ter, aí depois quando você tem, acaba deixando de lado. Legal. E aí vai. Isso, eu achei o autor aqui, é Schopenhauer. Ele diz isso aqui. Então, a gente não pode colocar coisas no lugar de Deus. A gente às vezes tende a fazer isso, né? Porque a gente fica feliz quando a gente compra uma coisa, não fica? Mulheres aí, não ficam ou não ficam felizes? Oh, Sapatos, bolsas. Bolsas. Então, são coisas boas, mas então a Bíblia está falando aqui, nosso guia vem trazendo, que coisinhas simples que a gente vai colocando a nossa alegria, nossa felicidade, nossa vida, elas acabam se tornando um anticristo, certo? O Mas- material dita pra gente quem é dono de quem. Exatamente. O que é dono do que, não é? Acho que a gente precisa ter isso certo na nossa mente. Eu mando no meu dinheiro ou meu dinheiro manda em mim? Agora, na parte religiosa, podem existir pregadores que são o anticristo. Gente, olha que coisa absurda. Alguém que vem em nome de Deus, porque realmente é essa a ideia, né? Alguém que vem em nome de Deus, mas na verdade ele está se colocando no lugar de Deus ou indo contra Deus, pregando coisas que são erradas. Então, a gente sabe que Mateus, qual que é o texto aí? 24, versículo 5, né? Fala, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso não é difícil de a gente ver hoje, né? Às vezes até mesmo zapeando ali os canais de televisão, você acaba encontrando, né, pregadores, pessoas prometendo curas milagrosas, grandes feitos, né, os chamados shows, né, que acontecem. E muitas pessoas são levadas a isso, não pelo amor a Deus, pela transformação de vida, mas sim por essa emoção aí de querer a cura, a libertação A gente disso, sabe que Deus daquilo. cura, mas a Cura, questão é sim. quando a gente vê que notoriamente, nitidamente existe por trás aqui, ó, dinheiro. Isso é um falso Cristo. Não sei se vocês já viram também, alguém aqui realmente que dizendo eu sou o Cristo. Por exemplo, um Já. tradicional do Brasil aqui é o Henri Cristo, Que certo? não é o único, né? Que não é o único. Eu até vi esses dias no Facebook do pastor Ivan Saraiva, ele tirou uma foto com o Henri Cristo. No avião sentado do lado, olha só que chique. Você pode até olhar no Facebook do pastor Ivan Saraiva. Mas recentemente eu vi um outro cara chamado Jesus Homem. Você já viu esse camarada? Já vi. Procura na internet É aí. esse que tem um canal de televisão também ou não? Eu acho que é nos Estados Unidos aí. Ele está arrebanhando uma galera, já marcou uma data para a volta de Jesus. Quer dizer, para a volta de Jesus, não sei. Porque ele é Jesus, né? Eu acho que é para o arrebatamento, alguma coisa, não sei. Marcou para o fim do mundo, certo? E ele disse que ele é Jesus e realmente o negócio é feio, viu? E ele usa 666 nele, assim. Isso, é bem um isso negócio bem... Então, se quiser procurar na internet, procura aí, Jesus Homem. Ele usa esse termo para ele aí. E olha, infelizmente, assim, os casos são vários, se repetem, né? De pessoas, quem sabe, até sinceramente enganadas. E outras, quem sabe, sabendo do engano. Então, qual é a dica para você que está em busca da palavra de Deus, que está em busca de uma verdade, que talvez você esteja em dúvida neste momento? Se aprofunde na palavra de Deus. Cobre o seu pastor, o seu tutor, enfim, aquele que é o seu líder espiritual, pela Bíblia. O que está sendo pregado, a base é bíblica. Se a base não Exatamente, for Daniel. bíblica, talvez possamos estar caindo em mais uma
pegadinha de um anticristo. Exatamente, precisamos buscar a verdade. É sobre isso que vai falar o nosso Giro Universitário. Até parece que você já sabia já. Tá vendo? A gente vai falar de algumas distrações que podem fazer com que a gente perca a verdade de vista. Vamos então assistir ao nosso Giro Universitário de hoje. Vamos lá? O Giro Universitário de hoje foi parar em Engenheiro Coelho, no NASP Campus 2. Localizado no interior de São Paulo, região metropolitana de Campinas, o NASP investe para tornar a vida dos seus estudantes confortável, eficiente e saudável, oferecendo um ambiente de estudo tranquilo e em conexão com o restante do mundo. O NASP oferece ensino de qualidade desde o ensino fundamental, 14 opções de graduação e pós-graduação, sempre priorizando os valores bíblico-cristãos. É de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Que distrações te fazem perder de vista as verdades de Deus? A maior distração que me distancia, às vezes, dessas verdades é o meu próprio eu. Eu tenho visto que quando eu tento fazer as coisas da minha maneira e do meu jeito, eu realmente sofro depois. Às vezes o trabalho me distrai, a faculdade, eu acabo esquecendo das verdades da Bíblia, acabo deixando de estudar a Bíblia e isso faz com que a gente se afaste um pouco. Acredito que quando eu priorizo as outras coisas e deixo Deus em segundo lugar, isso me deixa longe dele. Qualquer coisa se torna uma distração quando a gente para de olhar para Deus. E quando a gente para de olhar para Deus, a gente não precisa nem fazer coisas erradas, coisas que são contrárias à lei de Deus, para a gente perder a salvação. A gente pode simplesmente estar muito envolvido com a programação da igreja e se esquecer com Deus da igreja. Acredito que da mesma forma que a gente todos os dias levanta para ver tudo, para ver que Deus nos traz alegria, também tem coisas que acontecem que faz com que nos distraia, percamos o foco. Eu acho que o que mais me faz perder de vista assim, o foco em Deus é às vezes você olhar para o seu próprio eu, querer fazer as suas vontades e não querer saber quais são as vontades de Deus para você. Todo tipo de lazer, às vezes, tudo que a gente coloca antes de Deus na nossa vida é distração. Deus sempre tem que ser o primeiro, sempre tem que ser o nosso foco, o nosso alvo, nosso primeiro pensamento de manhã, nosso último pensamento à noite. Eu acho que a gente está vivendo num mundo capitalista que cada vez as pessoas estão se preocupando mais no ter e não no ser. Então, eu acredito que não está errado a gente querer comprar as coisas, querer alcançar algumas posições no mercado. O errado é a gente colocar o foco principal nessas coisas, colocar essas coisas em primeiro lugar na nossa vida. Muito bom, muito bom. Os universitários aí do NASP Campus Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, muito obrigado pelo vídeo de vocês, pela opinião de vocês. Que todos nós possamos buscar a verdade. Quer conhecer um pouquinho mais o Centro Universitário Adventista de São Paulo, Campus Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira? Entre aqui nesse endereço e conheça aí os cursos e pós-graduações oferecidas aí nessa instituição, tá bom? Meus amigos, a gente vai para o rápido intervalo. Eu quero saber se o código de vocês têm mais esse intervalo para vocês descobrirem, tá bom? E ganharem o prêmio. Não, vocês não vão ganhar não, você vai ganhar o prêmio de hoje, porque finalmente chegou o seu dia de ganhar, tá bom? Você acredita nisso? Você tem fé? Então mesmo que seja pequenininha como um grão de mostarda, você vai ganhar hoje, tá bom? Então vamos lá mais uma vez na sua tela, aí antes do intervalo, porque depois vai chegar a sua hora. Olha só, está aí na sua tela. Tá facinho, o que é isso? Fala pra gente que número, a gente já deu muita dica, Twitter pra gente, @código aberto NT. Eu te encontro depois do intervalo, até o último bloco. Tava com saudade? Seu programa Código Aberto está de volta no nosso terceiro bloco e aqui a Bíblia é sem segredos. Eu quero saber se você já sabe o nosso código de hoje, porque os meus convidados aqui já estão assim, ó, antenados, ligados. Eu já estou com o código na mão, Daniel. Não, você está dando uma dica, eu não era para dar dica assim tão clara. Como assim? Não, eu falei que eu já descobri, estou com ele. Está na sua mão. Eu espero que o câmera não tenha filmado a sua mão. Alguém filmou a mão do meu amigo aqui? Não, né? Porque se filmou, já deu a resposta do nosso código aqui. Então, atenção, pela última vez na sua tela. Eu sinto em dizer, porque se você não ganhar agora, nunca mais você ganha, porque tá fácil, tá bom? Vai lá, mais uma vez, foi. Olha só, que são essas letras aí, 292, 12, 9, 1. A gente já falou que o 2 é B, certo? O 9 a gente falou que é I. Então, o 2 de novo é outro B. Então, BIB. Gente, tá muito fácil, tá muito fácil. Acabou o código. Acabou o código. Twitter pra gente, @código aberto NT.
Falei rápido. Gente, eu dou pra rádio. Eu sempre achei que o meu lugar não era televisão. É rádio? É rádio. Vou fazer uma proposta pro pastor Adailson. Gente, tem um futebol gospel, sabia? Verdade, hein? Pois é. Então, e aí? Vamos propor isso ao nosso chefe aí, ó. Eu não entendo nada de futebol, mas pra narrar eu acho que daria, assim, pela velocidade. Eu imagino você narrando um jogo sem saber nada. Sem saber nada. Pois é, mas eu ia aprender. Sem saber nada. O importante é falar rápido. Não me critique. Eu estou tentando me te localizar em alguma coisa. Estou obrigado. estou te Obrigado, desafiando. professora. Oportunidade é o crescimento. Falando em desafiar, eu quero te desafiar agora. Diga. A resposta do nosso código. Atenção, acabou, sem colher de chá, acabou o seu tempo aí de twittar pra gente. Então, Rose. Começa com Gui, termina com Blia. Bíblia. Cadê sua Bíblia? Levanta sua Bíblia aí. Gente, pra quem não viu, código de hoje aqui, eu falei que o código estava na minha mão. Muito bom. Então, aquilo que vai fazer com que você permaneça fiel, com que você não seja enganado. Então, essa é a maior arma que nós temos contra o anticristo. Sobre coisas simples do dia a dia, mas que se colocam no lugar de Deus. Mas também a gente vai ver agora sobre um poder religioso e político que a Bíblia fala que se levantaria para se colocar no lugar de Deus, para dizer que era infalível e para dizer que dita as regras e pode mudar a palavra de Deus. Isso é sério que a gente vai ver agora. Muito. Então, meus amigos, a gente tem 2 textos aí. Então, você de casa aí, obrigado por você que tweetou pra gente. Então, até o final do programa, a gente vai tweetar o sorteado entre aqueles que acertaram. Mas a gente tem um assunto muito sério para falar agora. E eu não sei qual a sua religião, não sei o que você pensa, mas a Bíblia ela tem uma verdade. Essa é a nossa arma, é a palavra de Deus. E a Bíblia não tem várias interpretações, não. Tem para quem quer inventar coisa. A Bíblia ela tem uma interpretação. Então, a Bíblia ela se interpreta. E a gente tem 2 textos muito importantes na Bíblia que vão falar desse poder religioso que se levantaria. Daniel, capítulo 7, versículo 20 a 25. Então, Daniel, capítulo 7, do 20 a 25. E também Apocalipse 13, 1 a 7. Em Daniel 7, fala de um chifre. O que esse chifre iria fazer? Esse chifre, ele seria responsável exatamente por lançar a verdade de Deus por terra, né? De mudar os tempos e as leis. E olha, é interessante como a Bíblia é completa. Quando a gente fala dessa questão de interpretação, o próprio apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele citou de alguma maneira, fez uma referência a essa questão de mudanças de leis, do próprio anticristo e tudo mais. Ou seja, era algo que já era previsto pela Bíblia lá atrás, é reafirmado por Paulo, que não era para aquela época. Então, a gente precisa estar atento para descobrir que poder é esse. Então, gente, olha só, então esse poder religioso que é personificado aqui pelo anticristo, que quer se colocar no lugar de Deus, porque assim, Deus quem dita as leis, Deus quem manda, Ele manda, a gente tem que obedecer. Então, esse poder viria dizer assim, não, agora é do meu jeito. A lei de Deus era assim, você conhece os 10 mandamentos. Você conhece, está lá na Bíblia, em Êxodo 20, vai dar uma olhadinha em qualquer Bíblia, de qualquer denominação, os 10 mandamentos estão da mesma maneira, mas em alguns lugares se ensina um pouco diferente. O segundo mandamento, que ordena a não adorar ídolos, imagens, ele foi tirado, e aí o terceiro mandamento passou a ser o segundo, o quarto passou a ser o terceiro, e assim foi, e aí o nono ia ter 9 mandamentos, aí pegou o nono, dividiu em 2 para ficar 10, para ficar bonitinho ali, né? E o mandamento do sábado, que é o 4º mandamento, em qualquer Bíblia vai dizer, lembra-te do dia de sábado para santificar. Que agora, como tirou o segundo, aí o tijolinho caiu, o 4º passou a ser terceiro. E o terceiro mandamento passou a ser agora guardar domingos e festas. Eu pergunto para você, o homem pode mudar a lei de Deus? E é exatamente isso que ele está falando, um poder iria mudar. Está certo isso? Certamente que não. Aquilo que a palavra de Deus, ela é imutável. O caráter de Deus é imutável, né? Há um texto do livro de Isaías muito interessante que diz que seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus é permanente, ela é eterna, não muda nunca. Portanto, o Senhor Jesus nunca autorizou ninguém a mudar nada. Legal, e esses textos aqui de Daniel 7 e Apocalipse 13 vão falar de um poder que é um poder universal, não é uma coisinha pequenininha ali. Não é um caso isolado, né? Não é um caso isolado, é um poder grande. E ali em Apocalipse 13 fala de uma besta que se levantou para perseguir, para matar aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A Bíblia fala nessas palavras, que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então, esse poder perseguiu, matou muitos cristãos, e vai continuar matando. Em algum momento a gente sabe que a história é cíclica, ela se repete, né? Então, cuidado. A gente não quer aprofundar o assunto porque é um assunto realmente muito complexo e você precisa descobrir a verdade. Você precisa pesquisar a Bíblia, então, para a gente não ser enganado, né? Certamente. A única forma
do ser humano ter o conhecimento de não ser enganado é pelo poder do Espírito Santo. A Rose falou há pouquinho tempo sobre a diferença, né, de como distinguir aquilo que é certo daquilo que é errado. É de fato conhecendo o que é certo para saber o que é errado. Legal. E eu quero dizer para você que, como a gente está um programa aqui que a gente não tem tanto tempo para discutir, a gente não é na mira da verdade. Então a gente não vai pegar os textos exaustivamente e pegar todos os significados, a gente não tem tempo para isso. O programa já está quase acabando. Mas eu quero indicar para você um livro. Você gosta de ler, que eu sei, né? Se você assiste o Código Aberto, porque você é um cara que gosta de cultura, gosta de ler bastante. Eu tenho nas minhas mãos aqui um livro muito especial chamado A Grande Esperança. Esse livro, ele pode ser seu de graça. Olha só, primeiro você pode ler esse livro online. Está aparecendo agora aqui na sua tela o endereço. Esse endereço aqui é para você acessar, entrar e ler de graça todo o conteúdo desse livro. Está disponível aí para você. Ou como também você pode ganhar, é o seguinte, você procura uma igreja adventista pertinho da sua casa, você chega lá e compra assim, olha, eu fiquei sabendo de um livro chamado A Grande Esperança e eu quero conhecer um pouquinho mais sobre esse livro, eu queria um livro desse de presente. E alguém lá nessa igreja adventista do sétimo dia, mais próximo da sua casa, vai te oferecer esse livro tão especial. Já foram feitas várias arrancadas aí, vários movimentos para a gente distribuir esse livro em todas as casas do Brasil, em toda a América do Sul também, tá bom? Então pode ser seu, procure para a gente conhecer um pouquinho mais. Gente, o programa está terminando, mas a gente sabe que o inimigo ele não se contenta com pouco e ele ainda vai fazer mais, ele vai personificar a volta de Jesus. Satanás vai fazer uma volta de Jesus. Que história é essa aí? E eu fico preocupada às vezes, porque a Bíblia ressalta isso. Se possível, enganaria os escolhidos. Você imagina, nós estudamos a Bíblia, né? Aqueles que amam a Deus, estudam a Bíblia, prestam atenção nos eventos, identificam aí sinais da volta de Jesus. Nem todas as pessoas conhecem ainda os sinais da volta de Jesus. Então, imagine, somente aqueles que estiverem verdadeiramente agarrados à palavra de Deus é que terão condições de perceber nos detalhes, são coisinhas pequenas. Não é? Que como Jesus poderia entrar em contradição consigo mesmo, não é? E uma coisa que a gente tem que entender é que Satanás ele é real. O que muitas pessoas pensam, não é bem assim. É bem assim sim, Satanás ele é real e nós temos que ter muito cuidado com isso. Inclusive, as boas novas que nós temos é de que ele não tem autoridade nenhuma sobre os seguidores de Cristo. Ou seja, se nós estivermos firmados na palavra de Deus, né, firmados na verdade, nós conseguiremos de fato distinguir o certo do errado e aí com certeza o inimigo não terá poder sobre nós. Interessante que aqueles anticristos todos, eles têm uma relação direta com este poder, com este anticristo e com esses acontecimentos que o Daniel falou agora há pouco sobre a personificação da volta de Jesus. Porque a partir do momento que alguma coisa esteja tomando o lugar de Jesus, o lugar de Cristo na minha vida, que impeça o estudo da palavra de Deus, que eu não esteja mais orando, certamente isso vai contribuir para que talvez eu não esteja preparado quando estas coisas, quando estas manifestações do verdade. Eu queria ler um texto aqui do livro Grande Conflito, da autora adventista Ellen White, e ela diz: ninguém, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. A toda pessoa virá a inquiridora prova. Obedecerei a Deus de preferência aos homens? A hora decisiva está mesmo agora às portas. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? Então que realmente a gente possa viver a palavra como foi o nosso código, como você mencionou já. Que a gente viva apegado à Escritura para que nós não sejamos enganados. Viva buscando a verdade, viva ligado à palavra de Deus e viva sempre pertinho de Jesus, não sendo enganado. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé e que você esteja pronto para esperar a verdadeira volta de Jesus. O programa de hoje termina com uma música muito especial do Cristana. Eu te encontro no próximo Código Aberto. Who can calm the war and strife?
in our society. Who can give hope and light in the rubble of our tragedies? He's Jesus, the bread of life for the hungry world, salvation in better lives. He's a mercy in the morning for the warrior with no armor on the chest. Losing our loved ones, there is bloodshed. We're losing our beloved sons, but always the Lord's ahead. He's Jesus, the bread of life for the hungry world, salvation in better life. He's a mercy